Eu nesta manhã gostaria de falar de algo que é muito simples, mas também acho que tem sido pervertido, ou tem sido trocado, ou tem sido anulado. E o tema da mensagem é este: o que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Para muitos parece uma coisa tão simples. Tão simples. Convém recordar que o Evangelho não nasceu de nenhuma religião, não foi nenhuma religião que entregou o Evangelho, nem foi uma ideia que surgiu na mente do homem, mas nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus como uma manifestação do seu amor e do seu poder. Porquê? Porque Deus é amor. E os evangelistas declararam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Jesus Cristo. Amém? Então é uma dádiva de Deus ao mundo. O apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 17, quem tiver Bíblia pode abrir para estar connosco a ler. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo disse nesta carta o seguinte: pois Cristo não me enviou para batizar, e alguns não batizam, sim, outros poderiam não fazer. Outros podiam batizar, mas ele tinha uma missão específica e diz, mas para pregar o quê? O Evangelho. Paulo tinha uma convicção profunda que era necessário, era urgente que ele pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. A missão que Paulo tinha da parte de Deus era anunciar, era proclamar, era pregar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz mais, não porém com palavras de sabedoria humana. E há hoje tanta gente que se esforça por tentar motivar ou alcançar os outros através de vãs filosofias, através de pensamentos próprios, mas eu quero vos dizer que o Evangelho tem o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus não precisa das tuas boas palavras, Deus apenas precisa que tu fales o Evangelho corretamente, pregues a palavra corretamente, não fujas da Bíblia, lê a palavra do Senhor, porque ela é esclarecedora e ela traz a luz necessária que nós necessitamos para que a nossa mente seja iluminada. E para que entendamos e compreendamos a verdade de Deus, porque o Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus. E diz, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Irmãos, ou seja, para que a cruz não perca o seu valor. Para que a mensagem genuína e autêntica não fique de alguma maneira descaracterizada. Mas para que a mensagem continue a ter o mesmo poder, a mesma essência. Porque o problema está que com os anos parece que alguns estão pervertendo, estão esvaziando o Evangelho, e muitas vezes o Evangelho que se ouve já não é o Evangelho autêntico, o Evangelho genuíno, o Evangelho da Bíblia, é o Evangelho das religiões, é o Evangelho da filosofia, é o Evangelho do entendimento próprio. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo veio diretamente de Deus. E como tal, nós, os seres humanos, não estamos autorizados nem a tirar, nem a acrescentar coisa alguma, porque o Evangelho é suficiente. O Evangelho não precisa de uma ajudinha.
de um empurrãozinho, de um favor, porque o Evangelho não se trata de fazer favores, apesar que faz-nos um grande favor ao trazer-nos a salvação de Jesus. Eu é que fico muito agradecido, porque Deus é generoso, Deus é amoroso com cada um de nós e nos tem dado o seu Evangelho, que continua a ser ainda hoje o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Evangelho é poder. Poder. Autoridade. A palavra poder aqui é a palavra grega que é utilizada para dinamite. E ele explodiu no nosso coração quando um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, meus irmãos, cuidado para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esta expressão é muito forte. E eu pergunto, será que através da minha vida ou das minhas atitudes ou da minha pregação eu tenho esvaziado a cruz de Cristo? Já pensastes? E se não pensastes, gostaria que nesta manhã pensasses por um momento, será que esvaziaste ou estás a esvaziar o conteúdo da mensagem do Evangelho? O Evangelho continua a ser o mesmo que tu recebestes? Continuas a acreditar no mesmo Evangelho que é o Evangelho da Bíblia? Não é o Evangelho das minhas crenças pessoais. Não é o Evangelho da religião A, B ou C. É o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo também, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 1 e versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Ora, se Paulo diz que não se envergonha, é porque provavelmente haveriam pessoas que se envergonhavam, que não eram capazes de dizer: eu creio em Jesus, eu estou disposto a dar a minha vida por Jesus, Jesus é tudo na minha vida, Ele é o centro do meu coração. Então Paulo podia dizer com toda a convicção: eu não me envergonho do Evangelho. E ele agora diz porquê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, aquilo que eu disse ao princípio, o Evangelho nasceu no coração de Deus. E também nasceu na preocupação que Deus tem com o ser humano. Deus nunca deixou, Deus nunca abandonou o homem e a mulher. Deus não deixou o homem ao acaso, à deriva. Ele está preocupado porque Ele quer que todo homem e toda a mulher seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, porque o Evangelho é verdade. Então Paulo tinha esta convicção profunda, ele que outrora foi o grande inimigo do Evangelho. Ele era o inimigo do Evangelho, ele não estava interessado no Evangelho, ele ia contra aqueles que acreditavam no Evangelho, matava e perseguia. Não que ele diretamente matasse, mas permitiu a morte. Lembram-se, Estevão, o primeiro mártir reconhecido da igreja cristã, foi morto por causa de quê? Do Evangelho. Porque acreditava no Evangelho, porque acreditava na figura central do Evangelho. E a figura central do Evangelho quem é? Cristo. Cristo, diga comigo, Cristo, Ele sim é a figura central do Evangelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É poder de Deus para a salvação de quem? De um grupo especial? De um grupo exclusivo? Não, a minha Bíblia diz, de todo aquele que crê. Aleluia. Todo aquele que crê será salvo, diz a Bíblia. Então o Evangelho é para todos. Não faz acepção de pessoas. Não limita pessoas.
não limita uma geografia específica. É para todas as etnias da terra, é para todo o ser humano, porque Deus quer. É um desejo que Deus tem. E porque é que Ele quer? Porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele certamente limitaria. Mas Ele não limitou, apenas basta tu creres. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Crê certamente nele. Aleluia. Crê nele. E agora ele diz, primeiro do judeu, depois do grego. E vocês sabem que naquela altura a ideia era, o Evangelho nasceu no meio judaico e todos os outros pertenciam à chamada cultura helénica. Então isto para dizer que era para todos. Aqui o helenismo abarcava praticamente todos os povos, todas as nações. E os irmãos logo nos Atos dos Apóstolos vão encontrar 15 países diferentes que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, e muitos deles foram salvos. Então nós podemos dizer o que é evangelho e o que é que não é evangelho. É possível que 20 séculos de pregação acerca da obra redentora de Cristo não tenham sido suficientes para esclarecer e fortalecer o conceito do que na realidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é uma pergunta que eu faço. Há 20 séculos que se prega o Evangelho. O Evangelho não é uma ideia de ontem. O Evangelho não nasceu no ano passado ou no século passado. O Evangelho já passaram 20 séculos. Amém? Mais ainda, tem passado. Não é um conceito que agora alguém se lembrou de trazer à sociedade. É algo que está determinado por Deus desde o princípio da fundação do mundo. Logo em Gênesis, nós vemos a preocupação de Deus em levantar um Salvador para trazer o Evangelho. Então Deus sempre teve uma preocupação com o homem. Eu pessoalmente, pode haver outras opiniões, doutas e sábias, mas pessoalmente a resposta para esta pergunta que eu faço radica no seguinte: à medida que as gerações vão passando, há uma tendência cada vez mais para colocar o homem no centro. Reparem bem, no princípio da criação de Deus, logo à frente, queriam pôr o homem no centro. Lembram-se da construção da Torre de Babel. O homem queria ser Deus. O homem queria ser como Deus. Os séculos vão passando. Nós já tivemos uma época paralela, precisamente à Reforma, onde o humanismo, e aqueles que estudaram esta área podem verificar que os humanistas espalharam-se rapidamente por toda a Europa, especialmente, e o humanismo alcançou mentes brilhantes. Inclusive houve também alguns reformadores que também desempenharam um papel importante no humanismo, mas o humanismo é perigoso. Quando é perigoso? Quando tira Deus do centro e coloca o homem. Até aí, para mim, tudo certo. Enquanto o humanismo não tira Deus do centro, para mim não há problema nenhum. O problema radica nisto: quando Deus é tirado do centro das coisas e da vida e é colocado à parte. Aí começa o problema. E sabemos quem está por detrás de tudo isto. O que a Bíblia chama o Deus deste século. E muita gente ainda não entendeu que o Deus deste século está a fazer tudo para colocar o homem, para preparar tudo para a vinda do Anticristo. Irmãos, o que está a suceder na nossa Europa, não sei se vocês leram, em que a Europa quer proibir que, especialmente aqueles que são contra o aborto, tenham a sua opinião pessoal em contra, e quer obrigar, especialmente a classe médica, a não permitir, portanto, que eles tenham a escolha de não fazer abortos. Isto parece assim uma coisa pequenina,
Mas quando os políticos começam a comandar a consciência do ser humano, isto significa que isto está mesmo mal. Mas os irmãos admiram-se, não se admirem, a Bíblia fala de que o anticristo, ele está exatamente a preparar todas estas coisas para reinar e dominar este mundo. Vai haver um momento em que nós não teremos vontade própria. Nós faremos o que os outros pretendem que nós façamos. E aí vamos ver quem é a igreja de Jesus Cristo. Aí é que vamos ver quem é fiel até à morte. Irmãos, eu não estou aqui a dizer isto para vocês ficarem a tremer. Por favor, nem gosto de ser o pregador das desgraças, quem me conhece. Mas, irmãos, quero consciencializar-vos que Jesus em breve vem buscar a sua igreja e que a igreja vai passar momentos e tempos difíceis e só agarrados a Cristo, o verdadeiro fundador da igreja, aquele que deu as boas novas, o evangelho ao ser humano, é que nós podemos permanecer fiéis. Então, irmãos, tudo está a preparar-se para ir contra, especialmente aqui na Europa, que sempre foi talvez o berço, digamos assim, do cristianismo, naquele sentido que daqui saíram a reforma, os grandes pensadores, tudo isto, irmãos. Mas hoje há um ataque tremendo aos valores, à palavra de Deus, aos valores cristãos. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós e possamos permanecer firmes e fiéis até ao dia que o Senhor nos chamar. Amém? Então vamos permanecer firmes. Então, a ideia é que ninguém se foque na centralidade de Cristo e, de alguma maneira, isto faz com que nós possamos perder de vista a realidade do verdadeiro Evangelho de Cristo, cuja centralidade será sempre o Senhor. Já foi dito no tempo do louvor, nós estamos aqui para adorar a quem? A Deus. Nós não estamos aqui para outra coisa. O centro deste culto quem é? É Deus. O centro deste culto é Jesus Cristo. O principal é Jesus Cristo. Não é nenhum de nós. Não é. E mal vai quando for. É porque alguma coisa está mal. Nós apenas, todos os que estamos aqui, somos servos do Senhor. E o que façamos é para servir ao Senhor com amor, com sinceridade. Amém? É isto que fazemos. Cada um de acordo com o cargo que tiver ou o departamento que estiver, mas todos nós queremos glorificar o nome de Cristo e queremos que Cristo seja o centro de todas as coisas. E quando Ele não for, eu não quero estar na igreja. Não ouvi nenhum amém. E quando não for, eu não quero estar numa igreja. Porque Cristo tem que estar no centro sempre. Em primeiro lugar, quero esclarecer-vos que o Evangelho nunca coloca o homem no centro. O Evangelho nunca coloca o homem no centro. Mas vamos lá. Mas Cristo, que veio trazer a salvação ao homem, esse sim está no centro. Ou seja, o Evangelho não é acerca do homem, mas acerca daquilo que Deus quer fazer no homem. O Evangelho não é, portanto, do homem, é aquilo que Deus quer fazer através, e por ti, e por mim, e por cada um de nós. Para quê? Para que Ele seja o centro de todas as coisas. Agora, eu estou muito agradecido a Deus. Vocês estão agradecidos a Deus? O Evangelho não é nosso, a centralidade não é nossa, mas o objetivo somos nós. Porque Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Então o Evangelho foi preparado para o homem, mas o centro é Cristo. Não esquece isto, por favor. Cristo é o centro, mas os abençoados somos nós. Aleluia! A preocupação de Deus por nós é fantástica. Como é que podemos desistir do caminho? Como é que podemos ser ingratos se Ele nos tem feito tudo e nos tem dado tudo e nos deu a coisa mais maravilhosa e preciosa, que é a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados e a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida, essa sim traz benefício a toda a humanidade. Deus preocupou-se com toda a humanidade, por isso Ele deu o Evangelho. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E agora faz uma explicação. O Deus desta era, há versões que diz deste século, desta era, cegou o entendimento. Vocês sabem que se o nosso entendimento estiver cego, nós não vemos. É pior do que estar cego fisicamente. Porque os cegos físicos veem com a sua alma e com o seu coração as coisas espirituais. Mas um cego espiritual não vê nada. Vive e caminha nas trevas duplamente. Mas nós agradecemos porque Deus nos tirou da cegueira espiritual. Você que antes andava e vivia numa cegueira espiritual, pelo grande poder do Evangelho, pelo grande poder de Deus, você hoje vê, glória a Deus, você hoje vê que Jesus Cristo morreu por si na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Aleluia. Por isso nesta manhã nós que estamos aqui uma vez mais para recordar a sua morte até que Ele venha, porque nós acreditamos que há poder na morte de Jesus. Aleluia. Continua. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja aqui a expressão, não vejam a luz. Porque o Evangelho também é luz para aqueles que andam nas trevas. É por isso que nós não podemos ficar parados, calados. Nós temos que continuar a proclamar com toda a ousadia, com todo o poder, que efetivamente a luz do Evangelho quer reinar, quer clarificar, quer trazer luz à tua vida, prezada visita, prezado amigo. E Paulo, o apóstolo Paulo, estabelece de uma maneira muito clara aquilo que é vital e central no Evangelho, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 15, aqueles que quiserem ler a Bíblia é bom, para vocês verem que aquilo que eu estou a dizer está fundamentado nas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Diz assim: ora, eu vos lembro. Geralmente somos lembrados para coisas essenciais, para coisas necessárias, para coisas que nos podem ajudar, podem ser vitais, podem ser importantes. Geralmente coisas que não têm valor, a gente nem tem a preocupação de nos lembrarmos, não é? Isso não é. Agora, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, aquilo que é vital, de suma importância, nós queremos nos lembrar todos os dias. E diz assim: ora, eu vos lembro, irmãos, e diz assim, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Não é só receber o Evangelho, é perseverar, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não chega eu a dizer que quero Jesus, aceito Jesus e amanhã dou-lhe as costas, e amanhã deixo de parte, e amanhã já não quero saber dele. Não! Todos os dias da minha vida eu tenho que perseverar.
E Paulo, quando está a escrever aos crentes da cidade de Corinto, ele podia dizer que eles não somente tinham recebido o Evangelho, mas eles continuavam a perseverar no Evangelho. Mas é outra expressão que está aqui, e eu sempre digo, os versículos são para ser lidos com todas as palavras. Porque quando você anula uma só palavra, você perde uma parte da verdade que Deus quer realçar, uma parte da verdade que Deus quer que você entenda. E diz assim, como vos anunciei. Não era com as mudanças, não era com as flores. E hoje há por aí um evangelho que tem tanta flor, tanto floreado, tanta voltinha, que as pessoas, em vez de se agarrar ao essencial, é como nós termos uma árvore tremenda, cheia de fruto, e nós apenas olhamos para as folhinhas. Ai, que bonitas folhas! Mas você não dá valor até provar o fruto. Quando você prova o fruto é que você vai dizer se é bom ou não é bom. E o Evangelho é para ser provado, experimentado, saciado, é para ser vivido por cada um de nós. Então diz aqui, tal, pelo qual também sou... se não é que... desculpem lá. Tal como vos anunciei. E sabe uma coisa? Paulo adverte os crentes mais à frente, noutra carta, dizendo... Nem que venha um anjo do céu. E hoje há por aí tanta gente simpatizante de anjos, mais do que de Cristo. Anjinho para ali, anjinho para acolá. Até vou inventar uma cançãozinha. Anjinho ali, anjinho acolá. Alguns até têm anjos a bater as asas atrás do púlpito, que é para arrefecer o pregador. E já houve sítios que dizem, encontramos penas dos anjos. Eu tenho pena é que alguns encontrem penas, porque eu quero encontrar a unção do Espírito Santo sobre nós, não é a pena dos anjos, está a entender? As penas dos anjos não te fazem nada, a não ser lixo. Mas o poder de Deus restaura, o poder de Deus levanta, o poder de Deus dá-nos a ousadia e o poder para pregar o Evangelho com toda a liberdade, meus amados irmãos. Cuidado quando você põe o seu foco nas coisas erradas. Os anjos apenas foram servos. E é interessante que quando Jesus nasceu, os anjos disseram, eis que vos trago novas de grande alegria que serão para todo o povo. Aleluia! Porquê? Porque Cristo nasceu, o Salvador nasceu e assim a humanidade tem a possibilidade de ser salva através do único que pode salvar, e o único que pode salvar é Jesus Cristo. Amém? É o único que pode salvar. Só Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Depois, se não é que crestes em vão. Sabe quando é crer em vão? É uma pessoa que crê e logo mais afasta-se. De que lhe serviu andar 1 mês, 1 ano, 10 anos com o Senhor, se depois se afastou dos caminhos do Senhor? Isso é crer em vão, porque o Evangelho, irmãos, é para fazer efeito todos os dias da minha vida. Quando nós vamos ao médico, o médico receita-nos um medicamento e vamos à farmácia, trazemos o frasquinho para casa e pomos lá o frasco e olhamos para o frasco e dizemos, ali está um remédio bom para a minha saúde. Faz efeito se você olhar só para o medicamento? Você tem que tomar o medicamento. Se você não tomar o medicamento, você não pode ver as suas melhoras, você não pode ver nada efetivamente fazer efeito na sua vida. Assim é com o Evangelho, quando se crê e deixa-se de crer e amanhã isso não serve para nada. Nós temos que ir até ao fim. Eu sei que o ser humano muitas vezes é difícil perseverar, mas Deus só nos chama a uma coisa, é sermos fiéis até ao fim, se queremos herdar a coroa da vida. Vamos ser fiéis a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. No domingo passado, aqueles irmãos que foram batizados, e eu lembro-me o dia que eu fui batizado. Prometo ser fiel, digam comigo, prometo ser fiel todos os dias da minha vida, custe o que custar. Há aqui pessoas que já foram batizadas há mais de 50 anos. Talvez outros até há 60 anos.
Não é fácil. Eu nunca disse que é fácil. A Bíblia nunca disse que é fácil, que é muito mais importante do que eu. Mas não é impossível, porque Jesus está connosco todos os dias. Não é apenas ao domingo, ainda bem. Todos os... Até quando? Até o final. E é nesta promessa que eu me agarro muitas vezes. Senhor, a tua fidelidade para comigo é tão grande, como é que eu não vou ser fiel a ti? E em momentos difíceis que todos nós que estamos aqui passamos, não há ninguém isento de passar provas, dificuldades, lutas, aflições. Mas o importante é manter os nossos olhos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que há novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sabemos que não vamos estar aqui permanentemente, porque o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós. Meus irmãos, a começar por mim, vamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos tão agarrados a este sistema, estamos tão agarrados às coisas, falamos da eternidade, mas depois até dizemos, era bom ficar aqui mais uns aninhos, mais um tempo. Todos nós somos carne e falhamos. Mas sabe uma coisa, é que isto não interessa mesmo. Nós temos que entender que este sistema cada vez é mais corrupto, que este sistema cada vez há menos liberdade, que este sistema não respeita Deus, que este sistema não tem Deus no centro de nada, que o grande ataque é a Deus e às coisas de Deus. E isto vai de mal a pior, irmãos. Não pensem que vai melhorar. Cuidado com aqueles que pensam que isto vai melhorar. Não vai melhorar. Leiam a Bíblia. Não vai melhorar. Se aqui está mais ou menos, há países onde neste momento os nossos irmãos na fé estão a ser mortos. Posso-vos dizer nomes de países, claramente, onde ainda hoje já foram mortas pessoas. Por amor a Cristo, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Irmãos, é uma questão de tempo. Mas nós esperamos na vinda do Senhor. A nossa esperança, como diz aquele hino antigo que se canta, a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a gloriosa manhã raiar. Aleluia. Que esta seja a nossa realidade. E agora diz aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, o quê? Que Cristo morreu por nossos pecados, e vejam outra expressão muito importante, segundo as Escrituras, depois, e que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, e volta a dizer, segundo as Escrituras. Porquê? Vamos aqui, irmãos, estabelecer algo importante. Dois dos acontecimentos centrais do Evangelho são anunciados neste versículo. Dois dos acontecimentos mais importantes do Evangelho são anunciados. Primeiro, a cruz de Cristo. E em segundo lugar, a ressurreição de Cristo. Aqui neste versículo, irmãos, isto é de uma importância extraordinária. A cruz, porque diz que Cristo morreu pelo quem? Pelos meus, diz pelos meus, diz, pelos meus, entende, pelos teus, sim, pelos meus, é fantástico, Ele não me pôs de fora, Ele não te põe de fora a ti, és tu que te podes pôr de fora, mas Ele a ti não te põe fora, quando tu rejeitas o Evangelho, tu estás a colocar-te fora. Mas quando tu aceitas o Evangelho de Jesus Cristo, tu estás a colocar-te dentro. E tu poderás dizer para mim, morreu por mim, mas também ressuscitou por mim, ressuscitou por ti, ressuscitou por nós, para que nós tenhamos vitória, aleluia, porque o Evangelho não é uma utopia, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a realidade de Deus para a vida do ser humano. E se repararam bem, além de declarar
aquilo que Jesus fez, Paulo enfatiza a autoridade da palavra de Deus. Porque há autoridade na palavra de Deus. Vocês têm dúvida? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é criadora, regeneradora, salvífica. A palavra de Deus é tremenda. Há poder na palavra de Deus, meus queridos irmãos, porque é Deus quem lhe dá esse poder, essa autoridade. É por isso que a palavra fala aos nossos corações e o Espírito Santo usa essa palavra para nos convencer, para produzir fé no nosso interior, para acreditar na palavra do Senhor. Aleluia! Quantos creem na palavra de Deus? Eu creio com todo o meu coração. Nós temos que crer na palavra de Deus. Então reparem, por isso Paulo neste versículo, nestes 2 versículos 3 e 4, utiliza esta expressão, segundo as Escrituras. Isto não foi, como eu já disse no princípio, não nasceu na mente de nenhum religioso, de nenhum filósofo, de nenhum historiador, de nenhum pensador. Isto nasceu, a palavra nasceu na própria palavra de Deus. E a autoridade da palavra de Deus é grande. Tudo pode falhar, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá, diz o Senhor. E Paulo está a dar um ênfase tremendo a esta expressão, dizendo, de acordo ou segundo as Escrituras. Aleluia! Tudo pode falhar. Eu posso falhar, mas a Bíblia não falha. A palavra de Deus não falha, meu irmão. A palavra de Deus sempre se cumprirá. Não há nada que fique sem se cumprir. Daí o grande poder e a autoridade da palavra de Deus. É por isso que a nossa fé está baseada não naquilo que os líderes dizem, mas naquilo que a Bíblia diz, que é o livro de Deus. Porque eu erro, eu falho, mas Deus nunca falha. Deus nunca erra. É por isso que quando tu confias em Deus, a tua fé permanece. Mas o grande problema de muitas pessoas é que querem confiar totalmente nos homens. Nunca deixes a tua alma nas mãos de um homem. A tua alma tem que estar sempre nas mãos de Deus. Claro que nós acreditamos uns nos outros na verdade que devemos viver, mas às vezes há pessoas que não vivem essa verdade. E podemos falhar até nós. Mas Deus nunca falha, e Paulo está aqui a dizer, não é aquilo que eu disse, é o que diz as Escrituras. Ou seja, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que eu estou a dizer, é aquilo que eu aprendi nas Escrituras. Não foi um belo dia que eu acordei de manhã e fiquei poético. Ou estava a contemplar o mar e nasceu-me uma grande poesia. Ou estava a contemplar a montanha e surgiram palavras tão lindas, tão bonitas. Não. Foi Deus quem deu a sua palavra. Claro que os homens escreveram, mas Deus deu a sua palavra aos homens. Isto é muito importante. E depois ele utiliza outra palavra aqui também fantástica. Foi o que eu recebi. De quem é que ele recebeu o Evangelho? De quem? Lembram-se quando ele ia a caminho de Damasco? E não ia com boas intenções. Não era nenhum menino bonito, nem menino bom. Era mauzinho. Tinha prazer em ver os outros sofrer. Mas ele esquecia-se é que o Cristo vivo tinha ressuscitado de entre os mortos. Ele esquecia-se é que Deus conhece e sabe todas as coisas. Ele esqueceu-se é que Deus é o que tem a última palavra. Não te esqueças. Quem tem a última palavra não és tu nem sou eu. É Deus. E há muitas pessoas que ainda não entenderam isto. Falam, dizem, opinam, estragam, falam disto, falam daquilo, sem conhecimento. Mas sabe quem é que tem a última palavra acima de todos nós? Deus. Não esqueças. Deus tem a última palavra. E com a palavra de Deus ninguém brinca. O homem foi muito fraquinho. Com
a palavra de Deus ninguém brinca. Amém? Quantos já fizeram tanta coisa contra a palavra de Deus? Queimaram, mataram pessoas que tinham a Bíblia. Mas olhe, ainda temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Amém? Neste país, muitas Bíblias foram queimadas. Muitas pessoas, por ter uma Bíblia, foram levadas à fogueira da Inquisição. Muitas Bíblias já no tempo da ditadura foram confiscadas e tiradas das igrejas e levadas para a comissaria da polícia. Mas o Evangelho continua a ser pregado e anunciado. Amém? Irmãos, ouvi esta semana um testemunho fantástico. Um pastor chinês foi preso, esteve não sei quantos anos, isso já não me lembro, na prisão, chegou agora à igreja, a igreja tinha triplicado de membros. Vejam você. Porque Deus é que é o dono da palavra. Eles pensavam, vamos tirar o pastor, isto morre tudo. Levamos o pastor para a prisão, a igreja desaparece. A igreja não desaparece, porque a igreja somos pessoas, homens e mulheres, irmãos. O espaço físico não é o importante. É verdade que nós gostamos e a Bíblia diz, não deixai de congregar-vos. Mas se alguma vez nos proibirem de nos congregarmos, nós temos uma solução. Na nossa casa continuaremos a louvar e a glorificar o nome do Senhor, irmãos. Amém! Glória ao Senhor! Oh, irmãos, pode haver a oposição que houver. Tudo depende de ti e depende de mim. Em acreditar ou não acreditar no poderoso Evangelho, glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca podemos esquecer que a palavra Evangelho, no seu sentido original, supõe uma mensagem de boas novas, boas notícias, que produzem gozo e que tinham um sentido de vitória, segundo as melhores fontes do léxico grego. Esta ideia, Evangelho, significa boas notícias. E Deus deu-nos as maiores notícias. A notícia que o homem mais precisa, mais necessita, é que o homem, através de Jesus Cristo, pode ser salvo. Aleluia! Deus providenciou Jesus para salvar, para perdoar, para libertar esta humanidade do pecado que está escravizando. Mas em Jesus nós temos a liberdade. Em Jesus tu podes ter a liberdade. Em Jesus tu podes ter a verdadeira vida, a vida eterna. Porque esta só podes conseguir através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por ti e por mim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, podia dizer: porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E é o Evangelho que continua a produzir fé nos nossos corações. E nós queremos viver nesta fé. A fé do Evangelho, a fé na palavra de Deus. Agora eu tenho outro título para terminar, é As Boas Notícias da Morte de Jesus. Geralmente a morte nunca é uma boa notícia. Penso que todos nós já recebemos esta notícia. Ou que nos faleceu a mãe, ou o pai, ou um filho, ou a esposa, ou o esposo. Isto é uma notícia tremenda. Ninguém vem para aqui dizer: oh pastor, a minha mulher morreu, o meu marido morreu. Ninguém. Porque temos dois dedos de alguma coisa na cabeça, não é? Conta-se uma história de uma pessoa que eu conheci, que um dia, um domingo, numa igreja como esta, o marido entrou: pastor, a minha mulher pifou, assim mesmo em voz alta. O homem não estava a regular bem da cabeça, não é? Irmãos, ninguém vai dar esta notícia assim, irmãos. Mas sabe uma coisa? A morte de Jesus não foi uma tragédia. Já pensou bem nisto? A morte de Jesus não foi uma tragédia. Fique com isto também na sua cabeça. A morte de Jesus foi uma vitória para mim e para ti. A morte de Jesus nunca foi, nem será uma tragédia. A morte de Jesus trouxe-me a mim fé, esperança, certeza, segurança. Trouxe isto tudo e trouxe muitas coisas à minha vida. Então nós não temos que olhar para a morte de Cristo como algo trágico,
algo terrível, porque a própria Bíblia diz que a morte é o último inimigo a vencer, e existe a tragédia da morte. A morte é uma tragédia, separa pessoas, faz coisas tremendas, traz tristeza, traz choro, traz tanta coisa má. Eu não estou aqui para falar nisso, mas apesar de que as mulheres foram ao sepulcro, provavelmente chorando a morte de Jesus, derramaram muitas lágrimas, mas o anjo apareceu-lhes e disse-lhes: porque buscais o vivente de entre os mortos. Esta palavra é de uma profundidade, é tremenda. Pessoas que estavam ali para ir ungir um morto, e o morto já não estava lá, porque ele tinha ressuscitado. E os lençóis estavam todos dobradinhos, a pedra removida. Elas estavam no lugar errado. Elas não deviam estar no cemitério. Ide para Jerusalém. Ele já ressuscitou. E há muita gente, ainda hoje, a chorar. Cada Semana Santa fazem procissões, dão latigaços. Não sei se vocês já viram nas Filipinas, na Espanha. Chicotadas, agora estava a dizer a palavra espanhola. Chicotadas. Sangue a jorrar, pensando que isso a Deus lhe agrada. Que coisa fantástica, ele também pode levar umas chicotadazinhas. Está no lugar errado, porque Cristo está vivo. O nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, para celebrar a ressurreição de Jesus. Recordamos a sua morte até que ele venha, para me recordar aquilo que é o Evangelho. Para me recordar que sem a morte de Jesus eu não era salvo. Tu não eras salva. Agora somos salvos por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Aleluia. Então, a morte de Jesus são boas notícias. Porque antes eu estava perdido. Antes tu estavas perdida, tu estavas perdido. Mas agora com o Evangelho, as boas notícias, tu podes dizer: eu estou salvo. Eu sou salvo. Diga comigo: eu sou salvo. Eu sou salvo. Porque eu tenho Cristo no meu coração. Porque Ele perdoou os meus pecados. Porque Ele trouxe fé ao meu coração. Deu-me o Espírito Santo para me guiar, para me dirigir, para que eu possa ser a cada dia guiado e dirigido por Ele. Aleluia. E Romanos capítulo 3, versículo 20 a 26, dá-nos a ideia de como a mensagem de Cristo começa a mudar essa realidade, resultando numa boa notícia. Versículo 21 diz: mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. A lei não pôde salvar ninguém. Mas Jesus salva. A lei apenas apontou o caminho. A lei apenas falava daquilo que viria a suceder. Mas com Jesus, nós somos salvos, nós somos perdoados. Então, meus amados irmãos, as boas notícias da ressurreição de Jesus Cristo. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, são fantásticas quando no versículo 17 e versículo 19, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Esta vida vai terminar um dia. Para uns mais cedo, para outros um pouco mais tarde. Não sabemos o dia, nem sabemos a hora. Mas uma coisa sabemos desde o dia em que nascemos, que se Jesus não vier antes, morreremos. Mas a morte não é uma tragédia para o cristão. A morte para o cristão não é um ponto final, é um ponto e vírgula. Porque há esperança e há vida depois da morte. E a vida que há depois da morte é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É por isso que Paulo pode dizer com toda a convicção: se esperamos em Cristo, só nesta vida. Se esperamos em Cristo apenas para o dia a dia, para o tempo que estamos aqui, somos chamados de miseráveis. Sabe o que é um miserável? É uma pessoa que não tem mais nada. Eu não estou a falar de dinheiro, não estou a falar de posses, não estou a falar de bens materiais. Estou a falar de uma pessoa que não acredita na eternidade com Deus, que não acredita em Deus. Lamento dizer, mas é um miserável. Porque Deus brinda salvação, Deus brinda vida eterna e o ser humano despreza aquilo que gratuitamente Deus brinda a todo o homem e a toda a mulher. Então, quando tu não aceitas aquilo que Deus te está a oferecer gratuitamente, tu és um miserável. Espiritualmente falando. Eu não estou a classificar ninguém, entendam, isto é a Bíblia que classifica. E pode-me classificar a mim também. Se eu só espero Cristo nesta vida, eu também sou miserável. Mas a nossa esperança, já cantámos, é a sua vinda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu termino agora sim com o último versículo, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E diz, e então virá o fim. Continuemos a pregar o evangelho. Continuemos a proclamar as boas notícias de Deus para a humanidade. Continuemos a ser fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. Custe o que custar, venha o que vier, vamos permanecer firmes no Senhor. E não esquecer que o Evangelho trouxe-nos a nós duas coisas fantásticas: a morte e a ressurreição de Jesus. Só por isto, tu já devias saltar do teu lugar e dizer glória a Deus. Fiquemos